Paz do Senhor, meus amados. Vamos aqui à gravação do Novo Testamento aqui da comunidade A Bíblia Sem Mistérios, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18. Então vamos aí para poder dar essas explicações, fazer o seu entendimento e a gente poder assim dar prosseguimento, continuidade aqui ao nosso Evangelho. Nós paramos um tempinho por conta de ter que dar prosseguimento também ao Evangelho, ou ao livro de Gênesis, de Êxodo, Gênesis, a gente pretende concluir ainda esse ano toda a leitura da palavra, então a gente vai agora dar prosseguimento. Vamos lá, vamos começar então aqui Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. O texto diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como o menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer um que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço um nó de azeia e submergisse na profundeza do mar. Interessante essa passagem. Ela traz algumas revelações muito poderosas, que a gente vai trazer aqui. Primeiro, aqui você tem a definição de valores muito claros que Jesus estabelece na questão do reino. A questão da criança, ele utilizar a criança, isso está em consonância com Mateus capítulo 5, quando ele fala de pobreza de espírito. Porque a pobreza de espírito está relacionada com uma criança, com um menino, pela questão da forma como se apresenta. Um menino, ele se apresenta como um saco vazio. Um menino se apresenta como uma pessoa vazia, completamente vazia de si mesma, para poder ser enchida, para poder ser completada, para poder ser inserido ali o conteúdo, coisas que não são possíveis em pessoas que já possuem a sua carga de conhecimento necessária, ou que já carregam ali dentro de si todos os seus valores, porque Jesus ali está dizendo o seguinte: para entrar no reino dos céus é preciso entrar como uma criança disposta a aprender, vazia de si mesma e com capacidade de desenvolver o aprendizado. Mas o que chama para mim mais atenção é o fato de no versículos 5 e 6 ele falar sobre aquele que não receber a qualquer que se escandalizar um desses pequeninos, né? Na verdade, o que ele está falando ali? Lucas 17 fala também um pouco sobre isso. Qualquer um que tratar de forma ofensiva, e o texto ele é mais amplo, porque ele vai precisar, para entender essa passagem aí, que Jesus sugere, olha só que ele diz: melhor lhe fora que ele se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azeia e se submergisse na profundeza do mar. É como se fosse uma espécie de um suicídio, né? Algo assim desse tipo, né? E na verdade, o Jesus está falando o seguinte: é que de fato haverá um julgamento para as pessoas que escandalizar desses pequeninos que a Bíblia está falando. Escandalizar desses pequeninos é entrar em atrito, em conflito, em ofensa. E não só com os pequeninos em si, mas com aqueles que pertencem ao reino. É um entendimento bem complexo sobre isso aí. Precisa-se de várias outras passagens para a gente entender ela. A gente precisa entender isso à luz do que é a ofensa, à luz do que é a palavra escandalizar, porque a palavra escandalizar não é efetivamente o que a gente pensa. Quando a gente pensa em escândalo, por exemplo, a gente pensa em algo que traga ofensa para outros, e de fato é isso, mas a palavra escandalizar, ela no grego, ela é derivada de uma armadilha grega, de uma armadilha romana, o escandalos, e na hora que o tradutor traduziu meio que literalmente, mas não seria bem escandalizar nesse sentido de se assustar ou de ficar estupefato, não. Seria escandalizar no sentido de ofender, de atritar, de atacar, de gerar conflito
com um desses pequeninos, né? Então seria um rompimento dos valores do reino, onde os valores do reino são baseados no amor. Então é isso que Jesus está explicando aí. Né? O escândalo é a ofensa. Você pega isso, você vai comparar isso com o Pai Nosso, a oração que ele explica, que ele diz que deve ser padrão, né? A oração como nós deveríamos orar. Ele diz: Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, ou perdoa as nossas dívidas. Então, o escândalo está relacionado às dívidas. Quem se endividar com uma criança como essa, não dívida pecuniária, mas no aspecto, não dívida pecuniária, mas no aspecto pessoal, no aspecto relacional, emocional, emotivo. Então é disso que Jesus está falando, porque Jesus veio promover a unidade, veio promover o amor, veio promover a união entre seres humanos, e esse tipo de escândalo é justamente o que faz essa separação. Vamos continuar então o texto, que diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, por causa das ofensas. Toda vez que você vê a palavra escândalo, se refira à ofensa, porque é mistério que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos e dois pés e serem lançados no fogo eterno. Então aqui observe que está falando de mundo vindouro, né? Está falando de uma vida após a morte, porque está falando de reino dos céus. O contexto aqui é um contexto completamente espiritual, é um contexto 100% sobrenatural da vida após a morte. Então, aqui Jesus está dizendo também que nossas ações, elas interferem no nosso futuro, certo? Porque é tudo isso. Tem a questão do salvo pela fé, ele é fundamental, porque a fé ela produz um resultado de obras em nossas vidas. A fé produz, as nossas obras elas revelam a nossa fé. As nossas obras elas revelam o que nós acreditamos. Então você fala com sua boca que tem fé, mas as suas obras são contrárias à sua fé, significa que você não tem fé. Então eu discuto isso, quem faz parte da comunidade de teologia saudável, sabe que nós fizemos aqui algumas aulas que nós falamos por exemplo, o Cânon. Por que o Cânon foi tão difícil do livro de Filipe, o que, meu Deus? Tiago, oh meu Deus, desculpem. O livro de Tiago entrar, porque o livro de Tiago conflitava com o de Paulo quando fala que a fé precisa de obras, né? Mas ali ele não conflita. Por quê? Porque as obras revelam a fé. Então aqui quando Jesus fala sobre isso, o próprio Jesus ele fala também, lá um pouco antes nós já estudamos isso, que se você não perdoa, você não pode ser perdoado. E quando se fala de ofensa, fala justamente do escândalo, né? Está se falando de ofensa, a gente tem que entender isso, colocar isso, o sentido dessa palavra escândalo é a palavra ofensa. Aquele que ofende o outro, aquele que cria atrito com o outro, aquele que cria problema com o outro, aquele que cria dívidas emocionais, dívidas espirituais e até pecuniárias, quando isso traz ofensa com o outro. Então tudo isso está dentro desse processo. Eu falo que a pecuniária causa tudo isso porque o exemplo, o padrão que Jesus usa está relacionado à dívida pecuniária. A gente vai ver, ou já viu ou vai ver isso no estudo. Certo? Então aqui Jesus está falando justamente disso, dessa questão do mundo vindouro e dos relacionamentos entre as pessoas. Vamos continuar aqui a leitura do texto. Aí o versículo: e se teu olho te escandalizar, aí pronto, muito bem, eu acabei não explicando isso, foi bom eu voltar a ler, porque eu explico essa questão da mão, do olho, que é algo tão relativo. Jesus está falando isso aqui de uma forma metafórica. Não é ao pé da letra arrancar a mão, mas é arrancar do coração, da sua mente, as coisas que podem ser provocativas, provocadoras de ofensas e de escândalo. Lembra-se quando ele ensina em Mateus capítulo 6 sobre dar a outra face? É basicamente isso aí.
Né? Eu lembro um fato, vou contar um fato ilustratório aqui na nossa aula de hoje, que aconteceu que foi verdade. Um amigo, um conhecido meu aqui da região, da minha terra, era crente. E uma vez ele tinha uma certa, vamos dizer assim, ele tinha uma certa antipatia com a outra pessoa, né? Que não era crente nem nada, mas isso não justifica. E eu lembro uma vez que eles dois, depois de uma discussão, esse amigo crente meu esmurrou, né? O outro rapaz. Esmurrou, bateu, machucou, foi um negócio muito feio. E quando nós fomos conversar com ele, ele disse o seguinte, que ele era crente, mas a mão dele não era. Então isso não é bíblico, gente. Não é bíblico. Eu tive uma situação também na igreja que eu pastoreio, onde um pai veio falar para mim que ensinava o filho, que se ele chegasse apanhado da rua, que ele apanhava 2 vezes. Isso não é bíblico. Nosso tipo de ensino que Jesus traz é o ensino do perdão, do amor, do respeito, da tolerância. Tudo isso está dentro do ensino de Cristo. Claro, não arborando por essa escala progressista que nós temos visto hoje, que tem gerado tanto. Eu não vou entrar porque é muito polêmico, mas que eu discordo. Né? Respeito se você tem uma tendência, mas eu não acredito que seja da forma como está sendo ensinado por aí que as coisas de fato acontecem. Mas continuando a nossa leitura, já concluindo, então Jesus ele fala primeiro sobre a mão, né, sobre o pé, a mão, e depois ele fala sobre outros órgãos do corpo. A mão se refere ao que você faz, ao pé por onde você está indo, né? E o restante agora, aqui ó, se o teu olho te escandalizar, arranca o que você está vendo. É melhor entrar, vamos continuar. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezei alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Né? Essa parte final aqui, você pode tratar ela de uma forma literal ou você pode tratar ela de uma forma metafórica. Na interpretação da Bíblia, a literalidade é importantíssima, mas existem muitas simbologias da literalidade também. Então, aqui, por exemplo, quando você fala sobre não desprezeis desses pequenininhos, você está se referindo primeiro aos pequenininhos, que são as crianças propriamente ditas, ou seja, o cuidado que nós precisamos ter com as crianças, porque são as crianças que nós estamos formando, nós estamos cuidando. Nos dias de hoje, o ataque às crianças é muito grande, então começar na escola. Eu não sei em que tempo você está vendo, mas eu estou fazendo esse vídeo agora aqui em 2021, no meio de uma pandemia, onde nós sabemos que existe uma luta internacional mundial pela implantação de um progressismo antibíblico que tem grande influência anticristã e que tem grande influência diabólica pela quebra de princípios, de valores, interferindo e influenciando através das ideologias de gênero, através do sexo livre, ensino do sexo para crianças e assim por diante. Essa palavra se aplica para esse contexto. Essa palavra se aplica. E é inspirada nessa palavra que o maligno opera, trazendo justamente esse problema no entendimento, aonde, quando se refere para não desprezar os pequenininhos, é porque se sabe que se você é a criança que forma o adulto. Né? Que forma o adulto. Aqui Jesus compara essas crianças como se fossem anjos. Olha o que ele diz, vede, não desprezeis algum desses pequenos, porque eu vos digo que seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus, certo? Na verdade, não é nem uma comparação com anjos, mas dizer que existem anjos ao redor dele, protegendo. Nessa data de hoje mesmo se discute um assassinato de uma criança. Qual é a consequência disso tudo? Então Jesus já previa, já estava dentro do escopo, dentro do entendimento, daquilo que Jesus haveria de estabelecer, certo? Já daquela época, já uma orientação
para isso importantíssima e fundamental. Vamos dar continuidade então ao texto. A leitura aqui do texto, versículos seguintes. A Bíblia fala assim: o que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que é maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Olha aí, essa passagem ela está conjunturada, conectada com a dos pequeninos, mas está conectada com essa parte final aqui do versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido, né? E aqui ele está explicando por que ele afirmou isso. É que é justamente Deus ele está sim atento, preocupado no sentido metafórico, se eu não sei se esse sentimento ele cabe no coração de Deus, mas ele revela o tamanho do amor que Deus tem pelo homem, pelos perdidos. E esses pequeninos, mais uma vez, são os humildes, os que estão dispostos a se humilhar na presença do Senhor, porque não são só as crianças, mas é aqueles que se fazem como aquelas crianças, que se posicionam de uma forma humilde diante de Deus. Esses é quem Deus vai em busca, que reconhecem o senhorio do Senhor, que reconhecem a posição de Deus. Então é muito claro o texto e fácil de entender. Vamos dar continuidade. Aí diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, agora aqui que começa, né? A parte importante que vai dar base ao que foi falado antes. Vai e repreende-o entre ti só, e se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo outros 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Existem interpretações sobre essa passagem desconectada deu errado aqui, né? Acho que abri aqui uma coisa que não era para abrir. Perdão, Marcos. Cadê você? Ih, rapaz, eu fechei o estudo. Oh, meu Deus, me desculpem aí. Falha nossa. Deixa eu voltar lá onde eu estava. Pronto, muito bem. Então, se seu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o. E aqui, na verdade, essa palavra dentro do contexto, né, está dentro do contexto da anterior. Continua a questão do repreender, do pecar, do escandalizar. Então, aqui está uma forma de agir com aqueles que escandalizam os outros, que pecam contra os outros, que é de chamar e repreender. Então é importante a repreensão. Você pode usar isso como padrão, modelo de disciplina comunitária, qualquer que seja a comunidade. Você pode ter, é muito usado na igreja porque a gente entende que o ensino da palavra ele é voltado para a igreja, mas ele pode ser, a palavra hoje ela é utilizada, os ensinos da palavra, a sabedoria da palavra é utilizada hoje no direito em geral. Muitas instituições jurídicas utilizam princípios bíblicos dentro das suas avaliações, dentro dos seus processos hermenêuticos, interpretativos. A mesma coisa que a gente pode falar. Ou seja, se uma pessoa errar contra você, vai direto primeiro a ela, não vai a terceiros, não vai ficar com fofoquinha, vai a ela. Certa questão ética. Segundo, se essa pessoa não te ouvir, aí você chama alguém de testemunha. Olha, aqui eu estou chamando essa pessoa para mostrar que eu estou dizendo você está errado, você precisa parar com isso. Se por acaso não atender, então você vai chamar a igreja. E interessante que igreja aí nesse tempo ainda não tinha sido criada. A primeira vez que se fala a palavra igreja foram 2 capítulos anteriores, no capítulo 16. Mas Jesus já começa a estabelecer ordem para a igreja dele. A igreja fala dessa disciplina, dessa forma de você disciplinar alguém, de você ensinar alguém dentro desse contexto, desse texto aí que a gente está estudando. Vamos continuar o texto e aí vai dizer assim no versículo
18 a 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que lhe pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Jesus está falando da igreja. Jesus está falando da igreja, seu corpo místico, espiritual que vive aqui na terra. Então aqui ele está falando sobre a importância da concordância. Ele está falando aqui a importância do andar junto, do poder da unidade. Então quando parece fora de contexto, mas não é fora de contexto. Nos versículos anteriores, quando falava de escandalizar, quando falava de pecar, fala dos elementos que causam a separação. Quando fala da humildade, fala de elementos que constroem pontes. Quando fala da repreensão ao erro, fala dos elementos que destroem muros e constroem pontes. E aqui Jesus ele vai falando sobre isso e ele já vai utilizando o termo igreja. E dentro aqui desse escopo ele vai ampliando e aqui agora ele vai falando o seguinte, olha, primeiro você tem humildade, segundo você se perdoa e você extirpa o mal de dentro de você e depois você entra no processo de concordância e unidade. E aí sim, quando entrar nesse processo de concordância e unidade, aquilo que você planejar aqui na terra, primeiro vai ser ligado lá no céu. Ou seja, quando a igreja unida, ela estabelece um propósito, é ligado lá no céu. E quando a igreja também unida em um propósito, desliga aqui na terra, ou seja, desconecta aqui na terra, também é desconectado lá no céu. O efeito é imediato de uma forma progressiva. Ele vai atingindo as coisas de uma forma processual. É importante a gente entender isso. Às vezes a gente quer... O milagre ele é imediato, tudo bem, mas a construção de uma realidade ela é processual. E aqui Jesus está falando da construção de uma realidade, de ligar na terra, ligar no céu, desligar na terra, desligar no céu. Terceira coisa que está importante nesse texto aqui é a manifestação espiritual de Cristo no nosso meio, quando 2 ou 3 estão reunidos no seu nome. Igreja. Igreja não prédio, igreja corpo místico, espiritual, unidas com um propósito. Qual é o propósito? Reunidas em meu nome, para glorificar o Senhor, para falar do amor de Deus, para falar da obra de Cristo, para falar dos seus ensinos, para falar da sua manifestação aqui na terra como homem, nos ensinando, sendo padrão, modelo físico real daquilo que Deus espera para cada um de nós. Então tá aqui é basicamente o que ele está falando aqui nesse texto, nessa passagem. Vamos passar para a seguinte agora. Então aí você vai ter agora versículo 21 a 25 diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Porque por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com seus servos e, começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos e tudo quanto tinha para a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, de tudo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Eu não vou ler essa passagem ainda toda, não. Primeiro eu vou falar aqui essa de Pedro, depois eu volto aqui, tá bom? É porque está dentro do contexto, mas aí fica um pouco longo para explicar. Mas vamos lá. Primeiro, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta com uma limitação para o perdão, 7 vezes. E Jesus aí rompe com essa limitação para o perdão quando ele diz 70 vezes 7. Então, na verdade, o que Jesus diz ali foi o seguinte: olha, infinitas vezes. Quantas vezes for necessário perdoar, perdoa. Perdoe, o importante é perdoar. Quantas vezes for necessário. Isso é importante para nós porque é assim que é o caráter de Deus, o comportamento de Deus. Deus reflete o comportamento, o caráter dele em nós por meio desse tipo de ação, por meio desse tipo de comportamento, né? Estabelece isso. Então Deus ele estabelece o perdão infinito para nossas vidas. Quantas vezes tivermos de pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar e Ele quer que nós sejamos assim. E aí Deus agora faz a comparação do homem para com o homem.
né, de Deus para com o homem, do homem para com o homem. E aí começa essa passagem. Vamos ler ela agora, né, para que a gente possa entender claramente o que é que Jesus quer ensinar aqui. Então vamos lá. E começando por isso o reino dos... Agora ele vai fazer a comparativa, né? Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, de tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Olha aí. Então aqui essa primeira parte do texto, havia uma dívida tão grande, devia 10.000 talentos, que ele não tinha como pagar. Era necessário que se vendesse a mulher e os filhos dele para poder pagar. Mulheres e filhos com tudo quanto tinha para que se ele pagasse. Ele pediu para que o Senhor fosse generoso e o Senhor o perdoou. Aí aquele servo agora sai dali, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus servos, um dos seus conservos. Ele devia 100 dinheiros. Um era 10.000 talentos, esse aqui era 100 dinheiros. Um talento, um dinheiro equivalia a uma centésima parte de um talento. Então, digamos que era como se fosse um talento. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o na sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do meu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. E assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos das suas ofensas. Esse é uma conclusão, na verdade, do início do texto. Não se pode analisar esse texto sem analisar esse contexto. Então, lá no início, quando Jesus fala dos pequeninos, ele está preparando o coração dos seus discípulos, falando sobre a importância de não escandalizar, de não ofender os pequeninos. Então, assim, Jesus está dizendo o seguinte: nem você causa escândalo, nem você causa ofensa, e muito menos o seu comportamento deve ser de arrogância, porque o arrogante, o pequenino, a criancinha, ela está sempre relacionada à humildade. É disso que Jesus está falando, da humildade, que a humildade, o principal atributo da humildade é a capacidade de ser ensinável, de ser possível aprender. E a partir daí ter um nível de entendimento diferenciado. Aí ele vai para a repreensão na igreja, né, ou a disciplina dentro da igreja ou das comunidades, vamos dizer assim. E aí ele passa agora para o perdão, ou seja, são elementos 100% conectados, que não existem um sem o outro, certo? Para perdoar é preciso ter humildade. Para pedir perdão é preciso ter humildade, porque lá na parte 2 desse contexto, quando ele fala sobre a comunidade, está falando na capacidade da pessoa de receber o perdão. Humildade para entender, para ouvir, para pedir perdão. E entender também que dentro do pedido de perdão existe sempre um Senhor disposto a perdoar. Mas a nossa visão precisa também entender que não é só pedir perdão e ser perdoado. É também saber perdoar. Saber perdoar. Então, os humildes, eles pedem perdão. Os humildes, eles perdoam. As criancinhas, elas estão sempre com seus corações abertos para amar, para perdoar,
para dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, de acordo com Jesus, 70 vezes 7 chances. E nós precisamos estar dentro desse contexto de acordo com o ensino dessa palavra. Então, até a próxima aula. Que Deus abençoe pela riqueza desse ensino de hoje, em nome de Jesus.